Oi, eu sou a Francine Silva, você pode ficar à vontade para me chamar de Fran se você quiser. Eu sou instrutora de meditação e mindfulness e hoje quero falar um pouquinho sobre autoestima e procrastinação. Esse vídeo é um ponto de vista meu e isso é muito importante ser dito, não é um vídeo sobre como os neurônios agem, os neurotransmissores, não, embora eu seja apaixonada por esse assunto, eu quero pôr um ponto de vista aqui e dividir com vocês. A nossa autoestima, ela está diretamente conectada com a procrastinação. É um ciclo. A gente procrastina, combina as coisas com a gente, não consegue cumprir, começa as coisas e não termina, às vezes não consegue começar, se culpa, procrastina mais. E assim vai. E onde é que a autoestima entra nesse ponto? Quando a gente combina as coisas com a gente, consegue fazer, a nossa autoestima melhora, certo? Se eu falo agora, eu vou começar a academia pra valer. Fazer um mês inteiro sem faltar. Eu sou sedentária, eu não pratico nenhuma atividade física. Qual é a probabilidade de eu conseguir fazer um mês de atividade sem falhar? Então é melhor eu falar assim, ó, olha, essa semana eu vou conseguir 2 dias na academia. Então eu não faço nada, eu vou começar com 2 dias. Só que daí eu consigo fazer os 2 dias e eu vou pro 3º dia. Esse 3º não estava incluso nos meus planos. Isso ajuda a aumentar a nossa autoestima, porque ajuda a aumentar a nossa perspectiva de valor. Eu combinei uma coisa comigo e eu não só fiz aquilo que eu tinha combinado, como eu aumentei. Tá vendo como é diferente? Por isso, aquela dica que eu dei no vídeo anterior de pegar grandes metas e projetos e quebrando grandes coisas em pequenas coisas. Então, se eu tenho um projeto aqui, eu vou quebrar ele em vários pedaços e vou fazendo esses pedacinhos. Consigo ter uma dimensão maior do que precisa ser feito. Se eu comemoro as pequenas conquistas, melhor ainda para minha autoestima e assim as coisas grandes vão se construindo. Ninguém começa um prédio do nada. Precisa de alicerce. Então aqui a gente vai fazendo as coisas devagarzinho para ficar mais fáceis, mais alcançáveis, mais palpáveis. Nesse ponto, no ponto de combinar as coisas com a gente e conseguir fazer. Olha, eu não leio nenhum livro e eu coloco que eu vou ler um livro inteiro numa semana. Talvez isso seja um pouco desafiador. Se eu falo assim, eu vou ler 5 páginas por dia até acabar esse livro, vai ficar mais fácil, vai ficar mais palpável. Quando fica mais palpável, eu consigo ficar um pouco mais feliz com isso. Eu consigo ler um livro inteiro. Consegui ler um livro inteiro? Poxa, eu nunca tinha lido nenhum livro inteiro, fora os livros obrigados da escola. Caraca, velho. Então essa sensação de dever cumprido, ela aumenta a nossa autoestima, ela aumenta a nossa autovalorização. A gente, quando coloca uma meta e consegue cumprir, a gente se sente mais valorizado, não é? Mais valorizado para as outras pessoas. É a gente, da gente pra gente, sabe? No nosso íntimo. Poxa, consegui. Nossa, eu coloquei que eu ia fazer tal coisa e eu consegui. Eu fiz mais do que eu tinha proposto. Eu sei que tem muita coisa que envolve a autoestima e eu não tô querendo desvalorizar isso. Localização, onde eu nasci, as pessoas com as quais eu me relaciono, onde eu estudei, a forma com que eu estudei, a minha cor de pele, a minha classe social, a minha orientação sexual. Então tem tanta coisa que socialmente fazem com que a nossa autoestima fique menor, que se a gente for alimentar tudo isso, a gente não vai conseguir sair do lugar. Eu sei que às vezes parece que o mundo tá contra a gente, eu sei que parece que tudo tá indo contra, mas não tá, é a vida que tá acontecendo e eu sei também que ela acontece mais desafiadora para umas pessoas do que para outras. A gente tem noção disso, a gente não tá desvalorizando nada aqui. Mas quando a gente consegue focar na nossa vida e fazer as coisas, nem que seja passinho por passinho, elas ficam mais fáceis. Quando a gente tá procrastinando, a gente sempre tá procrastinando no celular. E daí a gente fica olhando o celular e a gente fica vendo a vida dos outros e a gente fica acreditando que a grama do vizinho é mais verde e isso vai fazendo com que a gente tenha menos força, menos vontade para fazer as nossas coisas e consequentemente a nossa autoestima diminui. Por que olha como tá acontecendo para todo mundo, mas não tá acontecendo para mim? Então a procrastinação não tem como separar ela da autoestima. Se eu tenho uma autoestima legal e eu confio em mim, isso em qualquer sentido, eu não tô falando de se olhar no espelho e nossa, como eu sou linda, como eu sou linda. Óbvio que isso ajuda. Um exemplo, eu sou professora de meditação e trabalho com Reiki. Nas minhas sessões, eu só falo pra pessoa, bota esse áudio aí, deita, quando acabar, volta aqui na conversa, não a chamada de vídeo e eu vou falar como é que tava todas as áreas da sua vida. Se a minha autoestima não fosse boa o suficiente, como é que eu ia dar um áudio pra pessoa e falar, deita aí que eu vou te ajudar? Se eu sou professora de matemática e eu não acredito no meu trabalho, não acredito no meu potencial de estar ensinando uma coisa necessária para uma outra pessoa,
como é que as coisas vão acontecer? Então a gente precisa da nossa autoestima para a vida se desenvolver. A gente precisa que a nossa autoestima esteja legal para que a gente tenha confiança. E confiança na gente, confiança no nosso pé e no nosso passo. A gente não precisa saber como é o caminho inteiro, a gente só precisa dar o primeiro passo. A gente só precisa saber como é o próximo passo. Quando a gente entra num carro, bota lá o endereço do GPS, a gente não vê o caminho inteiro. A gente vai seguindo, é a primeira direita, daqui 500 metros à esquerda. Você não precisa saber o caminho inteiro, você precisa saber o próximo caminho. E pra gente saber o próximo caminho, a gente precisa pisar no chão, e pra gente pisar, a gente tem que confiar. A gente tem que confiar na gente, isso é autoconfiança. E não tem como eu separar a autoestima do meu desenvolvimento pessoal, não tem como eu separar a minha autoestima da minha procrastinação, porque a falta de autoestima é o que faz com que eu fique parada e não consiga desenvolver as minhas coisas. A falta de autoestima que não me faz me sentir capaz de cumprir as coisas que eu combinei comigo. É minha falta de autoestima que faz eu achar que eu não vou conseguir, por exemplo, uma semana inteira na academia, porque eu não acredito em mim. E eu não acredito em mim porque às vezes que eu combinei eu não fiz. Então quando você combina com você e faz, você vai juntando pontinhos ali na sua autoestima. E você já percebeu que essas pessoas, pega uma pessoa que você admira, em qualquer sentido da vida, assim, ó, eu admiro essa pessoa. Pega alguém do seu trabalho que você admira. Você percebe que essa pessoa parece que ela tem autoestima bem mais alta? Eu falo para os meus alunos de meditação, ombro para trás e para baixo, ajeita aí, vai. Para trás e para baixo, abre o peito, postura da autoestima. Quando você abre o peito, você tá pronto para tudo, né? Essa sensação que eu tenho. Você já percebeu que essas pessoas que a gente admira, parece que elas são sempre dispostas e que elas sempre conseguem? E por que estão sempre dispostas? Porque conseguem fazer o que se propôs a fazer. Mas ninguém começa se propondo grandes coisas e fazendo grandes coisas. A gente precisa propor pequeno, começar pequeno e ir crescendo. Eu gosto de me ver como se eu fosse uma plantinha, porque eu sou meio obcecada pela minha vida, eu vou ser bem honesta aqui. Tudo que eu vou fazer, assim, eu gosto de fazer porque parece que eu tô melhorando a minha vida, melhorando a minha velhice, sabe? Então praticar exercício físico, fazer isso, fazer aquilo, como se eu fosse uma plantinha num vasinho. Colocou a sementinha e ela tá assim ainda, minha, sabe? Uma folhinha verde assim pra fora. E eu sinto que eu tenho que fazer coisas por mim pra ir regando essa plantinha e ela crescer bem bonita, porque ela vai ficar muito bonita e muito grande. Mas pra isso eu tenho que regar. Eu rego com comida saudável, com atividade física, com leitura, tentando melhorar as coisas do meu trabalho, tentando ser melhor sempre pra mim, sem me comparar com os outros, porque eu sei que o processo é meu. E foi um processo também parar de me comparar, tá? E eu sei que as coisas acontecem devagar, mas quando a gente tá ali, ó, tão focado na gente, independente das nossas condições, dentro daquilo que a gente consegue fazer, a gente vai conseguindo aumentando a nossa autoestima dessa forma. A gente vai aumentar à medida que a gente consegue cumprir as coisas que a gente faz pra gente. Cumprindo as coisas que a gente faz, a gente muda aquele ciclo. Então eu tô procrastinando, mas eu combinei alguma coisa comigo, consegui começar. Começar, eu consegui fazer, nem que seja pouco. Fazendo, eu consegui aumentar. Pô, agora eu vi que eu realmente consigo, meu autoestima aumenta. Meu autoestima aumentando, eu vou conseguindo aumentar as metas e fazer as coisas acontecerem de uma maneira mais sustentável. É muito importante que a nossa vida seja sustentável pra gente. Não é estar com a autoestima lá em cima pra me sentir melhor que alguém, ou alguma coisa desse tipo. É estar com a autoestima lá em cima pra perceber que eu posso ser a minha melhor versão, que eu posso sim abrir minhas asas sem ferir ninguém. Tem inúmeras coisas além dessas que fazem com que a gente procrastine. Às vezes a gente só tem medo de ser quem a gente é de verdade, e o medo paralisa. Faz parte do medo paralisar. Às vezes eu tenho medo que se eu der a minha máxima e for a melhor versão, eu tenho medo de ser reconhecida como eu sou. Se eu for ser reconhecida como eu sou, será que as pessoas que eu amo, que estão acostumadas com outra referência, não vão me abandonar? Será? Eu tô preparada para ser abandonada por elas? Eu tô preparada para ser julgada? Estou preparada para fazer minhas coisas, para atingir as minhas metas e para ser um grande sol iluminando a minha vida e sair da sombra dos outros ou da minha. Estou preparada para o reconhecimento e mais, eu estou preparada para me reconhecer como a pessoa que eu sou. Tanta coisa que faz a gente procrastinar e que faz a gente paralisar, mas a gente sempre pode sair disso. E a autoestima é um ponto que vai fazer a gente fazer e crescer e regar mais ainda a nossa plantinha para que ela fique bem grandona. Então, a ideia desse vídeo não é falar sobre como fazer isso, grandes transformações, não. É só combine direitinho com você, combine pequenas coisas e trabalhe a sua autoestima.
Quando você se sentir melhor com você vai ver como várias coisas vão melhorar, como você vai conseguir sair do ciclo da procrastinação. Bom, se esse vídeo foi legal pra você, eu vou te pedir do fundo do meu coração que você se inscreva aqui no meu canal, que você comece a fazer as coisas por você, que você volte aqui para compartilhar comigo, para comentar como foi. De verdade, eu quero mesmo saber. Conta se você já tinha visto com essa perspectiva, se você já tinha visto com esse olhar. E não espere a aprovação dos outros para começar a fazer suas coisas, nem para provarem para você que a sua autoestima tá boa. Não, comece por você. E se você não tiver ninguém para dividir isso, volta aqui e divide comigo, que eu realmente quero saber. Compartilha com quem você acha que precisa. E se eu puder pedir uma coisa, é só que você fique aqui, que você se inscreva, para que você regue essa plantinha também que está sendo do meu canal, tá bom? Muito obrigada e que a gente possa mesmo ser feliz e saudável.